Oração, ação, a fraternidade, a confraria do Oração, ação se reunindo de novo. Esse confraria, esse fraternidade tem o mesmo radical, a mesma matriz etimológica, a mesma origem da palavra irmão. Somos todos irmãos por parte de Pai. E essa certeza nos fertiliza a alma, nos impulsiona, nos estimula muito. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pelo estímulo que vocês representam para a minha caminhada. Muito bom, hoje avançaremos em cima da questão dos enviados de Deus, os profetas, os luminares. Uma questão delicadíssima que vale a pena ser estudada por todos nós. Especialmente nesses nossos tempos, sobre os quais Jesus, no sermão profético, fez questão de anunciar a vinda, a existência, a atuação de falsos cristos e falsos profetas. Temos visto por praticamente todas as linhas religiosas a existência de criaturas muito inteligentes que perceberam a força do Deus, a força da ideia do divino, do sagrado no coração das criaturas e enviesaram, distorceram essa força, manipularam essa força no sentido de interesses financeiros, políticos, eleitorais, até de interesses sexuais. Temos visto isso por toda parte, numa verdadeira tragédia espiritual dos nossos tempos. Todos nós que nos colocamos no caminho religioso precisamos refletir sobre isso, para não cairmos, para não nos afogarmos junto com esses falsos cristos e falsos profetas. Vamos lá? Questão 622 de O Livro dos Espíritos, capítulo 1 da parte 3, da terceira parte, Leis Morais. Na parte de hoje, no estudo de hoje, a questão dos enviados. Vamos lá? 622, Kardec pergunta assim: Deus confiou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente, respondem os espíritos. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Espíritos superiores. Pergunta 623. Aqueles que têm pretendido instruir os homens segundo as leis de Deus, não têm se enganado algumas vezes, fazendo com que seus seguidores frequentemente se percam com falsos princípios? Aqueles que não foram inspirados por Deus e que, levados pela ambição, se atribuíram uma missão que não lhes cabia, certamente fizeram com que muitos se perdessem. Entretanto,
como eram homens muito inteligentes, mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes se encontram grandes verdades. Vejam, meus amigos, minhas amigas, que isso extrapola o campo religioso. Porque nas ciências, na filosofia, nas artes, sempre houve pessoas muito inteligentes, muito capazes, mas que não possuíam como contraparte, como apoio da sua inteligência, um senso moral desenvolvido. De forma que muitos filósofos usaram a filosofia, por exemplo, para promover a ideia do suicídio. Muitos artistas não aguentaram a idolatria e deturparam seus talentos. Muitos usaram mesmo seus talentos para fazer apologia ao crime, para divulgar ideias distorcidas, corrompidas, até para estimular drogas. Líderes políticos também deturparam seus mandatos. Todos os lugares de destaque da sociedade foram em algum momento mal usados, distorcidos, corrompidos, fazendo com que seus seguidores se perdessem em falsos princípios. E aqui, o que aqui é reconhecido pelos Espíritos ao falar que aqueles que não foram inspirados por Deus e que, levados pela ambição, se atribuíram uma missão que não lhes cabia, certamente fizeram com que muitos se perdessem. Entretanto, como eram homens muito inteligentes, mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes encontraram grandes verdades. Muitas vezes se encontram grandes verdades. A inteligência sozinha não é suficiente. A sensibilidade sozinha, artística no caso, não é suficiente para determinar a qualidade dos missionários, nem mesmo a mediunidade. São muitos os instrumentos, o talento artístico, a mediunidade, a capacidade de oratória. Muitas são as capacidades que podem e infelizmente têm sido distorcidas por enviados ou por interesseiros oportunistas. Alguém pode perguntar, como Deus permite isso? Ocorre que não há vendedores de ilusões se não houver compradores. E compradores de ilusão precisam, é benéfico para eles que eles se desiludam. Porque possuem uma crença tóxica, deletéria, de que alguém vai resolver os seus problemas, de que é lícito idolatrar, endeusar seres humanos, o que só podia dar em equívocos, não apenas por parte dos seguidores, dos fãs, mas
é tóxico inclusive para os próprios idolatrados. Uma tragédia. Então, qual é o caráter do verdadeiro profeta? Pergunta Kardec na 624. E a resposta é: o verdadeiro profeta é um homem de bem e inspirado por Deus. Pode ser reconhecido por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir de um mentiroso para ensinar a verdade. Vejam a importância disso. Os falsos cristos e falsos profetas, seja porque sejam diretamente enganadores, seja porque sejam missionários, mas que se deixaram levar pela vaidade, pelos seus maus pendores, pela sua falta de ética, cumprem uma função de chacoalhar e de despertar os homens que querem atalhos, que querem pratos feitos, que querem solucionar as tarefas que são suas através dos outros. Que na linguagem escolar poderia se dizer alunos que querem colar na prova. Nada e nenhum luminar tira de cada um a tarefa que é só nossa, que é de discernir, crescer, aprender. Todos os que querem respostas prontas, que querem colas, que se deixam reger pelo menor esforço, não podem reclamar dos enganadores, porque eles mesmos querem enganar a vida. Eles mesmos são enganadores. Nada acontece por acaso e todos aqueles que compram ilusões dos vendedores de ilusões estão dentro, vivendo, usurpando, sugando, nutrindo suas vidas, orientando suas vidas pela ilusão. Precisam se desiludir. Tem muita gente que fala amargamente como se fosse uma vítima. Estou tão desiludido com a política, estou tão desiludido com os artistas, estou tão desiludido com os cientistas, com os religiosos. Primeiro, como se isso fosse mal, se desiludir é se aproximar da verdade. E segundo, ninguém é vítima de ninguém. A desilusão é um chamamento à verdade. É uma vacina, é um vírus que é colocado no corpo de uma pessoa ou de uma sociedade para que ela, reagindo a esse vírus, torne-se mais forte, mais lúcida, para não cair em outros assédios de mais poderosos de outros vírus. Ou seja, os falsos cristos e falsos profetas foram colocados para que nós reajamos, como barreiras na frente do atleta que fazem com que ele tome impulso, faça esforços e fique mais forte, como vacinas, que são vírus em reação aos quais nós nos tornamos mais fortes.
Tudo é pedagógico na escola perfeita de Deus, tudo é terapêutico no hospital perfeito de Deus. Então, cabe a nós, diante de quaisquer ídolos, em quaisquer campos que se apresentem, discernir. Porque o verdadeiro profeta pode ser reconhecido por suas palavras e por suas ações. Cabe a nós, e ninguém tira de nós essa tarefa de discernir. Allan Kardec foi perfeito quando nos incitou a não avaliar uma mensagem por sua assinatura, mas por seu conteúdo, deixando claro que é nossa tarefa estar sempre ativos no processo espiritual, no processo religioso. Tarefa pessoal e intransferível. Não é bonito isso? Percebemos a didática e a terapêutica de Deus? Pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a resposta vem numa palavra só: Jesus. Que mesmo sendo o tipo mais perfeito, não escapou de inúmeras distorções, inúmeros projetos econômicos, políticos e até de exploração sexual. Servindo-se através dos maus seguidores de terapias impactantes, mas sempre para o nosso fortalecimento. Comentário de Kardec sobre isso. Para o homem, Jesus representa a perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da lei divina. Jesus estava animado pelo Espírito do Criador e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns dos que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desencaminham, ensinando-lhes falsos princípios, é porque se deixam dominar por sentimentos muito materiais e porque confundem as leis que regem as condições da vida, da alma, com as leis que regem a vida do corpo. Com as leis que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os povos. Tome, por exemplo, a idolatria conjugal. Pessoas que cultivam a ideia dos príncipes e das princesas encantadas, seres que iriam nos trazer a felicidade, quando a felicidade é uma tarefa pessoal e intransferível, voltamos a dizer, quando entram numa relação equivocada, porque os seus óculos cor-de-rosa pintam de cor-de-rosa tudo que vem à sua frente, são avisados de formas diversas, por amigos, por pessoas, por sua própria consciência, pelo seu anjo de guarda, mas não aceitam os avisos da vida.
E então só resta a vida, o amargo remédio da desilusão, do chacoalhão, do chamamento à responsabilidade, que será para essas pessoas um verdadeiro divisor de águas. Quando elas vencerem a amargura, a vitimização, a revolta, emergirá dessa experiência uma criatura consciente da sua liberdade e da sua tarefa pessoal e intransferível de condução lúcida e corajosa da sua própria vida. Muito bom, fantástica essa lição de hoje, utilíssima para todos aqueles adeptos à lei do menor esforço e que recebem tão bem os enganadores, que esse casamento dos enganadores, dos vendedores de ilusão com os iludidos, com os que querem se iludir, seja prevenido. Receba num trabalho como esse dos amigos espirituais uma vacina para não caírem mais nessas ilusões, nessas enganações, nesses falsos atalhos, que, como a gente sabe pela história da humanidade e por nossa própria história, não nos levam a nada. Despertemos, tomemos nossa estrada e sigamos. Porque o caminho é nosso e a vitória também é nossa. Mais cedo ou mais tarde, todos seremos livres, corajosos e lúcidos caminhantes para Deus. Muito bom. Vamos agora então saudar as amigas e os amigos, nossos colegas de classe, nessa fabulosa tarefa do aprendizado. Muito bom, que todos nós sigamos saudando todos os amigos: Enir Cajazeira, Mônica Silva, Marco Aurélio Trindade, Vera Santelmo, Gugu Souza, Andréia Santos, Simone Magalhães. Mônica Silva sempre lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, que a nossa luz transborde para todos os necessitados da Terra, especialmente os que passaram pelas agruras do clima, das chuvas e das guerras. Vibremos pela paz mundial e pelas vítimas dos desastres climáticos do mundo. Rosângela Hauptmann, Enir Cajazeira, Angélica Sayonara, Sayonara Angélica, Domingos Natal do Filho. Uma ótima noite para todos, um grande aprendizado. Amanhã continuaremos
nessa reflexão sobre as leis de Deus. Tão importante reflexão, tão essencial reflexão para todos os tempos, mas especialmente para os nossos tempos. Um grande abraço a todos e até amanhã. Compartilhe. Compartilhe sempre, fique à vontade para compartilhar sempre que você entender que a mensagem é importante. Até amanhã.